Vamos iniciar agora o painel 2, então, com o tema Segurança Biológica em Processamentos Industriais. E, como moderadora deste painel 2, eu convido ao palco a senhora Elisângela Maria Rocha Vilas Boas, consultora da NUTRI-NIR, Consultoria e Treinamentos. Bem-vinda, Elisângela. Só apresentando-a, Elisângela é graduada em Química, pós-graduada em Controle de Qualidade e Análises Físico-Química. Possui MBA de Gestão Agronegócio na USP, Exalc, é isso? Experiência de 16 anos na indústria de alimentos, nutrição animal e laboratórios, de 2004 a 2020. Ela é também consultora técnica há 4 anos, auxiliando empresas de nutrição animal e humana em sistema de gestão de qualidade laboratorial e boas práticas de fabricação. É auditora líder nas normas de qualidade BPF, ISO 9001, 17025 e HACCP. É também especialista na aplicação infravermelho próximo, NIR. Bem-vinda, Elisângela. Vou passar o microfone para você fazer as considerações iniciais e depois a gente dá andamento. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigada, Celso, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Somos nesse time de peso, aprendendo muito, né? Estamos aqui hoje, amanhã, com muita riqueza em informação. E estou aqui como indústria, né? Eu acho que o importante, este painel, ele foi sugerido até por mim, que eu ainda comentei. Falei assim, eu acho que nós temos uma grande... nós temos ainda grandes oportunidades de inovação e de conscientização mesmo da indústria no desenvolvimento de produtos. Tá? Então, aproveitem. Muito obrigada, Elisângela. Depois você vai retornar ao palco. Bom, e para apresentar a primeira palestra deste painel 2, com o tema Análise de Riscos, Microbiologia e Processamento Térmico, eu convido ao palco a senhora Márcia Panucci, gerente sênior de Qualidade e Segurança de Alimentos, Latam, Coca-Cola, América Latina. Bem-vinda, Márcia. Só apresentando, a Márcia é química industrial, especializada em engenharia sanitária e ambiental pela Fiocruz. Possui MBA em gestão empresarial também. Ela é desde 2008, possui MBA em gestão empresarial. Está como gerente de qualidade e segurança de alimentos da Coca-Cola na América Latina, atuando para o sistema de franquias. Possui mais de 25 anos de experiência na indústria de alimentos e bebidas, é química industrial, especializada em engenharia sanitária e ambiental pela Fiocruz. Possui também MBA em gestão empresarial. Anteriormente, ela trabalhou por 8 anos como gerente de qualidade e meio ambiente na franquia da Coca-Cola Andina, e atuou por 7 anos como consultora nas áreas de engenharia de projeto e de saúde. Suas funções estão voltadas para a governança e gestão de programas e projetos de qualidade e segurança de alimentos, tais como GMP, APPCC, cultura de segurança de alimentos, processamento térmico, gestão das reclamações do consumidor, programa sensorial, validação de processo, programa de qualidade de bebidas dispensadas, programa de alergênicos e capacitação de pessoas, dentre outros. Bem-vinda, Márcia. Boa apresentação para você. Obrigada. Eu acho que esse currículo foi um desabafo de tanta coisa que eu ando fazendo. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer imensamente ao convite, Celso, e meu colega, amigo Larry, que estou com muitas saudades, estou matando as saudades dele aqui também. E todos os colegas que estão aqui, amigos, né, de uma jornada. Então, encontrei muita gente que a gente compartilhou muitas emoções, que é trabalhar, né,
com esse tema maravilhoso, que é qualidade, e com a sua irmã gêmea, segurança de alimentos, né? Então, a responsabilidade que nós temos. Bem, pessoal, eu vou tentar aqui vou ter que ser sucinta, falo muito rápido. Falar aqui com você, eu falo muito rápido, eu vou tentar falar menos rápido e falo muito. Essa ascendência italiana, e até italiana eu atualmente sou, ítalo-brasileira, nossa, como eu falo. Bem, pessoal, quebrando esse gelo e também com essa responsabilidade, depois de tantas profissionais incríveis que trouxeram muito conteúdo, eu fiz ali, escrevi muita coisa, né, os insights que a gente tem nesses encontros que são muito ricos. Eu quero começar a falar com vocês, eu não estou conseguindo passar. Como é que é isso aqui? Para cima? Como? Para trás. Ah, para você, tá bom. Então, bem, não está, tecnicamente estou confusa aqui. Você pode me ajudar? Porque vocês estão confusos. Pois é. A gente sempre tem que perguntar quando tem dúvida. Ok, obrigada. Então, eu quero começar com vocês com uma reflexão, e essa reflexão já também foi feita por todos os colegas, e principalmente pelo Ramon, professor Ramon. Né? Para vocês, assim, fazendo reflexão aqui em conjunto, pegando todas as energias que nós temos aqui nessa sala, o que realmente é o desafio agora, né, em 2025, para o setor de bebidas e alimentos? O que vocês acham que é o grande desafio que nós, técnicos, que temos o conhecimento, né, todos os valores e as crenças relacionadas à segurança de alimentos, qual é o maior desafio que a gente tem? Qual é o nosso papel? E eu aqui na cadeira da indústria, representando uma empresa, um sistema dentro da indústria. Qual é o nosso papel? Bem, a experiência que a gente adquiriu ao longo vamos dizer assim, de uma década, né, no sistema Coca-Cola, é relacionado, né, nós somos uma empresa de bebidas, genuinamente, inicialmente bebidas carbonatadas, bebidas de alta acidez, né? E, há uns 20 anos atrás, principalmente na região da América Latina, nós tivemos uma grande mudança, né? A gente começou a trabalhar outras categorias dentro do sistema. E aí, quando você começa a trabalhar com outras categorias, você importa, né, outros valores, outras demandas, outras realidades. E, na região da América Latina, né, porque globalmente a gente já tinha esse movimento, mas nos últimos 20 anos, principalmente no Brasil, foi quando a gente atuou fortemente, a gente identificou o primeiro ponto. Opa, eu aqui já estou em outra realidade, outro contexto, né? Qualidade é um valor forte para a Coca-Cola, mas dentro de um contexto de bebidas carbonatadas, de bebidas de baixíssimo risco. Tem riscos, sim, né? Se a gente for pensar do ponto de vista químico, biológico, mas do ponto de vista, químico, físico, mas se a gente for pensar do ponto de vista biológico, é outra coisa quando você começa a trabalhar com laticínios, quando você começa a trabalhar com bebidas de baixa acidez. E aí a gente entende a primeira coisa, né? As doenças transmitidas por alimentos, elas têm um fator fundamental, importante, que é o comportamento humano. A professora Maria Tereza falou muito bem, né, a questão dos CAPAs. Temos que saber estudar a causa raiz. E, para estudar a causa raiz dos problemas, a gente precisa ter o quê? Conhecimento multidisciplinar. Várias disciplinas estão sendo conjugadas nessa jornada. E não foi fácil. Temos aqui, acho que a Juliane já foi embora, a Juliane Dias, Juliane também da Fundação de Segurança de Alimentos, trabalhou muito com a gente nesse sentido. Então, nós temos programas, nós temos, né, o programa PPCC, na década de 60, foi revolucionário, e importamos isso para a área de bebidas e alimentos. A ISO 22000, né, são 20 anos de ISO 22000, né, todos aqui falando, temos todas as ferramentas, temos conhecimento. O que está faltando? A FSC 22000, maravilhosa, maravilhosa. Eu sou fã da 9001 e sou fã da normalização, padronização, ajuda muito. Disciplina é muito importante para a gente. Mas o que está faltando? E a gente teve um insight fortíssimo, onde o Jeff Assay
ele realmente trouxe, né, a representação de todos os grandes produtores, indústria de alimentos, serviço e varejo. Eles juntos, os CEOs que compõem essa grande entidade, eles falaram, temos que trabalhar, aquele é o nosso símbolozinho de cultura de segurança de alimentos. A gente, quando fala cultura de segurança de alimentos, é um recorte que a gente faz, a gente está falando de cultura organizacional. A gente está falando das culturas, das subculturas que estão dentro desse compêndio todo, que é a questão humana, onde nós aqui estamos trabalhando, e eu estou vendo de todas as apresentações que eu pude vivenciar aqui, eu vejo uma evolução absurda de nós técnicos, quebrando os paradigmas, porque, de novo, nós é que vamos apoiar essa grande mudança. E essa mudança, Nana Baizé, que é a mudança da mentalidade. Não é a mudança, né, relacionada às questões, à alta liderança, né, ela precisa estar mais junto, a gente precisa que a liderança de pessoas esteja mais engajada, comprometida com os aspectos de boas práticas. Boas práticas, eu ouço isso há 30 anos. Muita coisa. Por quê? Porque o fator cultural ele agora é preponderante. Nós fizemos um balão de ensaio no Brasil em relação a isso. E aí, esse iceberg comportamental de Edgar Schein, que é um papa de cultura organizacional, ele é maravilhoso, porque o que a gente vê, os artefatos, né, que a gente vê, que são visíveis, que, por exemplo, é o comportamento humano, ele está na superfície. Mas, na verdade, quando a gente trabalha a questão cultural, a gente precisa endereçar, e a gente fala estímulos, né, daquilo que vai se manifestar e vai se transformar em comportamento, que é o que está abaixo do iceberg, dessa analogia que Edgar Schein fez e que nos ajuda muito na hora que a gente vai conversar com uma alta liderança e falar de cultura de food safety. Eles conseguem enxergar que, sim, temos que nos engajar, temos que trabalhar os estímulos para fazer as mudanças daquilo que a gente não sabe, dos pressupostos básicos que estão dentro de cada um, que percebem, na hora que eu falo que BPF ela não é importante, importante é a produtividade, né, que a gente chama walk the talk, a liderança, eu derrubo tudo que eu consegui construir, que eu investi. Então, realmente, para a gente poder falar do tema de hoje e adicionando uma pequena pitadinha daquilo tudo que vocês já falaram antes de mim, porque eu falei, não vou falar nada porque todo mundo já falou tudo. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já falaram. Mas trazer exatamente essa visão, né, onde as pessoas são leais à cultura e não à estratégia, e nós falamos muito isso nesse balão de ensaio da Jornada de Cultura de Segurança de Alimentos no Brasil. Nós falamos isso. Então, não adianta ter uma estratégia de uma empresa total de bebidas, trabalhando com várias categorias, se eu não tenho a mentalidade, porque a mentalidade, ela come a cultura, né? Como a gente fala, a cultura come a estratégia, perdão, no café da manhã. Então, se eu não tenho a mentalidade correta, eu não vou ter a cultura, os comportamentos, as crenças e os valores que eu preciso para lograr a estratégia do negócio. Então, isso é o que realmente a gente precisa, como técnicos, detentores do conhecimento, de novo, responsáveis por essa transformação cultural. Não responsáveis únicos, mas porque a gente tem o conhecimento. Dentro dessa sala aqui, o conhecimento em qualidade e segurança de alimentos e todas as soluções é absurdo. E a gente vai precisar ir além muros. E é o que vocês já compartilharam aqui quando eu cheguei. Fiquei muito feliz de como está sendo abordado a questão de qualidade, segurança de alimentos. E o tema de hoje, que é microbiologia. Estamos na casa, inclusive, né? Na Casa da Microbiologia, que é um centro de inovação tecnológica do Senai. Inclusive, meu pai trabalhou 35 anos aqui. E eu bebo dessa fonte da educação, porque é ela que vai realmente mudar a mentalidade. E aí, queridos, eu de novo ali. Bem, deu aqui um problema, né? Na verdade, eu fiz aqui, o objetivo aqui é microbiologia, vocês me perdoem. Aqui, isso aqui está em PDF, professor? PowerPoint, ok.
Então, aqui é microbiologia, aqui a gente tem a parte de gestão dos riscos e aqui é o processamento térmico. O que eu quero dizer? Está tudo interligado. E nessa vertente, como tudo está interligado, né, então, a parte microbiológica, a questão de riscos, e a gente usa o APPCC como o nosso direcionador, como o nosso guia, as tecnologias disponíveis, e a gente tem as melhores tecnologias. Se a gente ainda não tem todas, a gente já está lá, já está acontecendo exatamente nesse momento as melhores, e a gente vai superando, e o tempo está curtíssimo, curtíssimo para o tempo que a gente tinha há 10 anos atrás. As soluções tecnológicas, as soluções de engenharia, elas são inacreditáveis. As soluções de teste rápido, que ajuda a gente... Eu adorei a sua palestra de PMA. A gente brigou com o corporate quando veio com PMA. Mas a gente agora está achando que não tem outro caminho, até para a gente poder fazer investimentos, para a gente se tornar cada vez mais seguros e diminuir custos. Impressionante. Eu adorei a sua palestra e o que você trouxe. Eu fiz ali uns registros e vou te convidar para falar com a gente, tá bom? Doutora. E aí, seguindo, né, porque eu estou aqui com o meu tempo, estou falando na boa de velocidade? Obrigada. Então, pessoal, eu não tenho que falar muito sobre microbiologia, porque aqui era mais fácil eu sentar aí e vocês falarem aqui. Mas é importante para uma empresa que fez uma transformação em relação às suas categorias de produtos, que ela sai de uma zona pseudo, que eu falo, nunca era zona de conforto, mas, enfim, e ela... né, trabalhando micro-organismos que são deteriorantes, indicadores de condições sanitárias, e ele vai para patógenos. Não é, Larry? Eu estou aqui por conta sua, porque o que eu aprendi foi muito com você. A gente teve muitos desafios reais da gente estar se deparando com uma nova realidade. E, a partir dessa constatação da importância da disciplina de microbiologia, ela é uma carreira solo. Eu comecei como técnica de alimentos numa cervejaria, né, na Brahma, lá no Sambódromo. Entendeu? Eu comecei lá. E minha paixão por microbiologia ficou absurda. E eu falei, essa paixão, ela não é só uma paixão, ela é uma necessidade. Nós, profissionais que estamos dentro da indústria, a gente precisa cada vez mais não só ter o conhecimento, como fazer com que ele seja promovido na organização. E adequar a forma de aletramento nesse tema. Porque, quando a gente fala de APPCC, BPF e da micro, as pessoas já ficam reativas ao que vem depois. Então, nessa verdade, quando a gente chega, né, e a gente tem aqui alguns parceiros de microbiologia, eu tenho uma grande colega, a doutora Maria Tereza conhece, a Judith Heinder-Wurzel, que a gente chama ela de Judy, né? O que acontece? Nós aletramos a nossa liderança, que já estava acostumada, né, a volumes astronômicos, a entender que determinados alimentos, para serem seguros e comercialmente estéreis, eles dependem daquele ser que habita, né, como a Juliane Dias falou, entra por trás, né, pela porta da frente, porta de trás, e vai se alojando, se multiplicando, e a gente tentando fazer a gestão na fase lag loucamente, que aí você não consegue, aí já virou para log e fica uma loucura. Né? A colega Patrícia falou sobre um grande programa que é limpeza e sanitização. Mas, antes disso, é a gente ter o conhecimento de quem está na minha casa, como eu tenho que evitar. E a gente tem aí os fatores intrínsecos e extrínsecos que vieram nos aletrar com relação a esses novos seres que estão fazendo parte do nosso desafio, que é, então, a microbiologia. Então, a gente tem aqui, né, os fatores intrínsecos, já foi dito anteriormente, nutrientes, pH, gente, eu pensei que o pH na minha vida fosse uma coisa muito pontual, mas não é. Ele é maravilhoso. John Pemberton, que foi o farmacêutico que formulou a Coca-Cola, né? Ele realmente foi feliz, ele botou um pH lá para 2,3, 2,4 e vamos embora e vamos carbonatar que vai ficar melhor ainda. Só que ele não sabia que agora,
né, no século XXI, a Coca-Cola falou, eu quero ser a estratégia, eu quero ser uma empresa total de bebidas. Os conservantes, a própria carbonatação que já falamos, e a atividade. Esses são os fatores intrínsecos daquele serzinho maravilhoso, microscópio, mas saiba que ele está ali, né? Ele pode não saber que você está ali, mas você sabe que ele está ali, e está mesmo. E os fatores extrínsecos, aí é que está a questão da tecnologia. Então, eu tenho que estar estudando todas as disciplinas que estão em torno disso, todos os processos críticos que impactam esses fatores, são elementos que a gente precisa fundamentar e que bebemos da fonte do que vocês produzem, que estão aqui, sejam os nossos fornecedores, os nossos especialistas, os doutores, a academia, seja o nosso governo. Todas as partes interessadas estão com a gente nessa jornada. É impressionante, não é? Como a gente viu isso juntos, Larry. Bem, então, dito isso, né, focando muito nessa conceituação fundamental e prática, porque ela foi empírica e se tornou teorias e conceitos, a gente foi para a questão de trabalhar análise de riscos ao longo de toda a cadeia, que a gente chama fim a fim, porque é um ciclo, porque um conecta o outro e retroalimenta. Então, na hora de pesquisar, inovar novos produtos, lançar novas fórmulas, o risco começa exatamente ali. É o Quality Food Safety by Design. Tudo começa no projeto. Tudo começa no projeto ou no fato gerador da mudança, gestão de mudanças. Mas aqui vamos fundamentar e falar relacionado à questão de lançamento de produtos. Então, no nosso portfólio, a gente tem bebidas à base de vegetais. Temos, né, na América Latina, laticínios. E temos sucos, temos chás, né? E todo mundo conhece toda a parte de carbonatados. Então, na etapa do R&D é onde inicia a avaliação dos nossos riscos. E falando de microbiologia, usando exatamente os fatores. Ah, isso é elementar. Não, são vários universinhos ali. Vários universos. Acho que foi você, inclusive, que falou, Lawane, errei um pouquinho. Então, Lawane contribuiu com essa perspectiva, onde a gente precisa, efetivamente, ter uma visão da fórmula. Que fórmula é essa? Mas sabe quem pede a fórmula para a gente, na maioria dos casos, além do consumidor? É marketing, né, Fabi? É marketing. Marketing, ele pensa numa coisa assim absurda, joga na mão do pessoal da parte de pesquisa e desenvolvimento e vamos juntos. Só que eles acabaram indo juntos mesmo, porque a gente não largou o bracinho dele. Porque a gente começou a passear e fazer letramento deles em relação a tudo que a gente conhece. Porque, se não fizer isso, o céu não é o limite. É uma perda de tempo e uma energia ruim. E a gente precisa conquistar, né, toda a cadeia de valor para a cultura técnica. Eles têm que pulsar, porque a área farmacêutica e petróleo e gás é ao contrário. Eles, a parte de marketing deles é diferente. A cultura técnica é elevadíssima. Mas uma empresa que é uma empresa que começou como uma empresa de marketing, onde ela entra num mercado que é muito mais desafiador, que é o mercado de produtos que são mais sensíveis, marketing tem que conhecer tecnicamente também seus produtos. E a gente fez um trabalho muito forte, continuamos fazendo e vamos fazer para a eternidade essa jornada. Bem, aí depois, né, a gente tem a parte de qualidade e segurança de alimentos, que é o meu papel, né? Então, R&D e qualidade são funções integradoras que ajudam na gestão do projeto, nas comunicações das interfaces, trazendo dados de entrada, dados de saída e abastecendo cada vez mais para a gente atender um cronograma que geralmente é hercúleo, quase impossível, né, Larry? Lembra? A gente chegava, vocês precisam de quanto tempo? 2 meses? A gente, não, 6. Às vezes até 7. Né? E trabalhamos muito com o Itaú. O Itaú trabalhou muito com a gente nessa caminhada aí de processamento térmico. E, finalmente, a gente vai para uma coisa que é fundamental também. Validação de processo, que é o que mais a área farmacêutica sabe fazer muito bem. Bebemos da fonte deles. Os 4 Qs, qualificar projeto, instalação, qualificar operação e, depois, pós-launch.
O pós-launch é tudo. E essa disciplina foi muito difícil e ainda é um grande desafio para a gente entender que o propósito do projeto foi alcançado, e principalmente nos termos de qualidade e segurança de alimentos. E, finalmente, a operação, dia a dia, onde, sem dúvida, a segurança e estabilidade microbiológica, físico-química, sensorial, ela é pautada. Não tem jeito, não tem para onde correr, e nós, exaustivamente, ouvimos tudo que foi compartilhado pelos colegas anteriores. Se não tem boas práticas, se não tem um plano APPCC robusto, como a gente vai conseguir avaliar os riscos daquela operação? Então, a nossa base é, sem dúvida, os programas de pré-requisito e, sem dúvida, o APPCC. Mas o APPCC como eu acho que conversei com a Juliane, com alma. O APPCC com alma é a 22.000. Porque a gente precisa da parte também de gestão. Então, nesse contexto, a gente consegue fazer exatamente o que, para produtos, a gente faz para todas as categorias, porque a gente aprendeu, né? Então, bebidas com menos riscos acabou absorvendo a cultura daquela que tem mais risco. Bem, exaustivamente falamos aqui, então, todos os programas de pré-requisitos são fundamentais. Então, a gente tem um projeto construtivo, um projeto baseado, um projeto sanitário, um projeto hidráulico, né? Porque a gente fala de bebidas, a gente fala de tratamento de água, potabilização, tornar a água ingrediente para aquela bebida, mas a gente está num planeta onde a gente tem um limite desse recurso, e a gente está trabalhando fortemente isso. Foi a pergunta que eu fiz para a Patrícia. Né? A gente precisa, sim, higienizar, mas quais são as tecnologias que nós temos para que o consumo de água seja o adequado? Então, essa preocupação é grande. Entretanto, as práticas de manutenção preventiva. A manutenção preventiva não é só uma questão de produtividade, porque, se eu não tenho qualidade e segurança de alimentos, eu não tenho produtividade. E a linha é tênue do impacto no negócio. E esse é um outro letramento. Na hora que você constitui manutenção preventiva, porque ela é realmente muito elevada os custos, a gente tem que fazer uma conta diferente do que está sendo feita hoje para o retorno do investimento. Né, com relação à questão do custo produzir. Porque quem define é a área financeira, e tem uma disciplina que tem que estar lá, que somos nós. Qualidade e segurança de alimentos precisa trabalhar, e a gente discutiu isso na hora do almoço, trabalhar também essa memória de cálculo que estão utilizando. Essa calculadora não é a calculadora que, de fato, de outras questões que não estão sendo abordadas. De novo, a questão de valores, crenças, né? A gente subestimar risco, porque hoje problemas no setor de bebidas e alimentos não são das grandes nem da pequena, de todo mundo. Né? Então, você tem um recall hoje de uma grande empresa. E como é que a gente vai justificar isso? Ah, mas tem investimento, tem isso e aquilo, que uma queijaria, que, às vezes, a cultura de vocês de Quality Food Safety é muito mais forte de uma empresa que é uma empresa gigante, porque as dificuldades também são muito maiores e muito mais capitalizadas. Higiene pessoal, treinamento, gestão de resíduos, controle de pragas. Nós estamos com interferências ambientais, e as nossas pragas, nós temos pragas emergentes e reemergentes. E isso a gente precisa trazer do ponto de vista também para dentro da academia para nos auxiliar. Hoje nós temos questões... Quebrei. Hoje o negócio é brabo aqui, viu? Hoje nós temos questões relacionadas a contaminações que são oriundas de pragas, e pragas que não existiam até então, porque elas são emergentes, e a gente não tem esse conhecimento. Então, a importância que a gente precisa trabalhar. Então, os programas de pré-requisitos, eles acabam sendo a base da análise de riscos. A gente adota, globalmente, o plano APPCC, das suas 12 etapas, seus 7 princípios que estão dentro dessas 12 etapas, e é uma forma inteligente, que já vem lá da década de 60, trabalhada para projetos espaciais da NASA, e tem uma inteligência absurda. Agora, o desafio da gente é colocar na prática, no dia a dia da gestão. Ok? Então, aqui, falando um pouquinho sobre análise de perigos, então, onde a gente tem a etapa 6, é o princípio 1. Essa etapa ela é fundamental.
E aqui, para nós da área industrial, a gente precisa envolver os profissionais. A gente trabalha com empresas consultoras, consultores, que são professores, doutores, que têm conhecimento, porque a gente precisa beber da fonte, né, da atualização científica, e que tenha aí a questão de evidências científicas, né, fontes que sejam fidedignas, conhecimento público e notório, para a gente poder elucidar, levantar, mapear e ter segurança daquilo que a gente está declarando como perigos, e principalmente relacionado aos perigos biológicos, onde a gente está falando de patógenos, de impacto à saúde. A importância que a gente precisa trazer à luz do negócio, o negócio precisa saber o que são patógenos. E esse foi um trabalho, um labor muito intenso que nós trabalhamos e trabalhamos no passado, estamos trabalhando, ainda temos que trabalhar e nunca vamos parar, porque é algo que é infinito, não é, Larry? O Larry trouxe o problema, né, Larry? Eu estava tão bem lá com as carbonatadas, aí o Larry chegou com uma mochila cheia de desafios para a gente. E a etapa 7, a gente identificou na certificação global, até fora do sistema, na certificação global da FS 22000, que um dos desafios onde você tem mais não conformidades, além da formação da equipe de segurança de alimentos, é a etapa 7, o princípio 2, que é onde você identifica os pontos críticos de controle. Meu Deus! Imagine só a gente tendo aí fragilidades, vulnerabilidades. E aí o processamento térmico, já esgotou o tempo, eu já acabei aqui, né? O processamento térmico que a gente trabalha, onde a gente tem a combinação que não é só tempo e temperatura, ele é uma variável de saída, né? Na verdade, é de saída de tudo que você tem anteriormente. Então, as variáveis de processo que estão acopladas a esse PCC de temperatura, do processamento térmico, é onde a gente vai reduzir ou eliminar em níveis aceitáveis a carga microbiana, os vários processos que a gente tem, processo contínuo, pasteurização e retorta. Aqui são os cálculos são fundamentais, são entendíveis, a gente tem um pouco de medo, mas eles são fundamentais, e validação in loco. Esse é um grande desafio e que o APPCC nos ajuda muito em relação à validação do que se propõe. Pessoal, eu vou terminar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Processamento térmico é uma tecnologia de solução, mas o mais importante é o que a gente tem em mente em relação aos desafios, aos perigos biológicos, que cada vez mais a gente sabe que existem, e a gente precisa, com responsabilidade, não só fazer o nosso papel, mas engajar e comprometer os outros stakeholders, as outras partes interessadas, e ajudar nessa educação e nesse aletramento da cadeia de valor do setor de bebidas e alimentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia, pela sua apresentação. Aí está o QR Code. Pode ficar na plateia, depois eu te chamo novamente. Bom, então, vamos lá, convidando ao palco agora para a segunda apresentação deste painel 2, com o tema Processamentos térmicos para produtos cárneos. Eu convido a senhora Ana Lúcia da Silva Correia Lemos, diretora técnica do Centro de Tecnologia de Carnes do Instituto Tecnológico de Alimentos. Estou com 2 microfones. Bom, apresentando a Ana Lúcia, é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas em 1983. Possui mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas em 1988 e doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas em 1999. Foi professora de Tecnologia de Alimentos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC de Campinas de 1988 a 1989
e da Unesp, em 1989 a 1995. Ela iniciou a carreira de pesquisadora científica no Instituto de Tecnologia de Alimentos em 1995. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em tecnologia de carnes, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de produtos cárneos, tecnologias para a melhoria da maciez de carne bovina, uso de ingredientes e aditivos para a extensão da vida útil e modificação de produtos cárneos em benefício da saúde, low fat, low sódio, clean label, entre outros. Bem-vinda, Ana, boa apresentação para você. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Estou me sentindo até um pouco um peixe fora d'água, porque com tantos microbiologistas e eu... Bom, a microbiologia, na minha vida, confesso que até 10 anos atrás, eu fugia igual o diabo foge da cruz. Porque não é com a microbiologia, é com os meus colegas lá. Olha, tem a Renata, tem a Carmen, chamavam uma Tereza, às vezes lá, lembra? Da palestra, não, microbiologia não é comigo. Mas quando foi que eu... Não sou microbiologista, me traumatizei no meu mestrado, porque meu orientador, ele achava que, como era mestrado, eu tinha que saber de tudo um pouco, sensorial, microbiologia e ciência de alimentos, química de proteínas. Imagine, tem que ir para o laboratório de microbiologia fazer análises microbiológicas, esperar 24, 48 horas, e aquilo tudo, aquilo, assim, de fato, microbiologia não era, assim, meu caminho. Mas, há uns 10 anos atrás, surgiu um problema de botulismo com mortadela, né? E houve casos, e etc. Enfim, e aí o Ministério da Agricultura, muito sabiamente, disse, bom, este produto precisa ir para refrigeração. Ponto final. Não havia fatores intrínsecos que evidenciassem que esse produto seria seguro em temperatura ambiente. Então, aí, na época, as empresas desesperadas, porque mudar todo um esquema de logística que já existia, esse produto era distribuído em temperatura ambiente. Enfim, chegaram com a gente no Itaú, chegaram em mim e disseram, olha, eu não entendo nada de microbiologia e clostrídio, aprendi na faculdade, esterilização, 12D, e é isso aí. É isso que eu sei. E aí, bom, fomos na minha amiga, os microbiologistas são bastante cautelosos, né? Menos ousados, menos afoitos do que os engenheiros de alimentos, né? Não tão loucos quanto os de marketing, mas também acham que não, cara, tem um jeito, é possível e tal. Enfim, ficou uma confusão e... Enfim, na ocasião, acabou que a gente saiu pedindo socorro para Deus e o mundo. E aí eu conheci uma pessoa, que eu brinquei até com as minhas filhas, virou minha ídola. Porque ela fazia coisas, assim, acabou de aposentar. Está na hora de eu aposentar também. É a Katy Glass. E veio generosamente, generosamente, passou conhecimento. Eu escrevia como que eu ia delinear o experimento. Ela, assim, mas tinha que ser muito rápido, porque havia muita urgência. Então, assim, eu disse, meu Deus, puxa, se eu tivesse conhecido essa microbiologia antes, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas, enfim, tudo isso eu vou falar
não é esse mundo Coca-Cola maravilhoso, todas essas bebidas e processos contínuos e etc. Eu vou falar mais do meu arroz com feijão e das dificuldades que a gente tem numa indústria que é gigante, porém, uma indústria frigorífica, né? Que, antes de eu começar a falar, isso daqui faz parte das obrigações. Quem é o Ital, para quem não sabe? O Ital está dentro da Agência Paulista dos Agronegócios, que, junto com a Defesa Agropecuária, com a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica, que faz a parte de extensão, e essa Codeagro, pertencem à Secretaria da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Então, essa APTA, essa Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que antigamente chamava Coordenadoria de Pesquisa, inclui todos esses institutos que muitos conhecem, Economia Agrícola, Zootecnia, IAC e tudo mais, e o Ital. Essa é uma visão do Ital. Nós estamos escondidos aqui, é um prédio redondo, que é o de carnes, de onde eu trabalho, e tem outras áreas, inclusive essa foto aérea ainda está um pouco antiga, porque agora a gente tem um Tropical Food Hub, etc., um ecossistema de inovação que está alocado bem aqui na frente. E temos várias plantas aqui. Então, temos o Centro de Tecnologia de Embalagem, cereais e chocolate, agente da carne, laticínios, enfim, o CCQA, que é o de química, que inclui a microbiologia, a química e análises sensoriais. Isso aqui é um grupo de pesquisadores que tem se dedicado a algumas questões relacionadas à proteína vegetal, que tem crescido. E aqui um observatório de tendências, que seria essa plataforma do Ital. O CTC tem todos os laboratórios, até porque trabalhar com carnes é complicado. Nós temos o nosso laboratório de microbiologia, nós temos o nosso laboratório de físico-química e temos uma sensorial. Só trabalhamos com carnes e com assuntos bem específicos. Os demais alimentos todos são analisados exatamente no CCQA, que a minha colega Marta está aqui, da microbiologia. Então, a gente faz algumas coisas, principalmente com sensorial, só com treinados. Bom, vamos falar, então, um pouco sobre o processo térmico. A Márcia já estava começando, ainda bem que ela não andou, porque eu vi que ela tinha muita coisa, e ela parou. Então, o que é um processamento térmico? O que é um processo térmico? É um processo que emprega calor para tornar um alimento seguro para consumo ou estender a vida útil por meio da redução ou destruição de micro-organismos patógenos ou deteriorantes. E, além de tudo, promover a inativação enzimática, que tem muita ligação com a deterioração dos alimentos. Então, esse nome, esses deteriorantes, é alguma coisa muito importante, embora as referências para todas as análises sejam o quê? Nós primeiro buscamos a inocuidade do alimento. Porém, a indústria precisa dos dois, porque shelf life é dinheiro, né? Então, nós temos... Então, esses processos térmicos afetam características sensoriais dos alimentos. Eles não estão lá só para reduzir ou eliminar patógenos. Eles promovem alterações. E, dependendo da forma que eles são realizados, são as características que aquele alimento vai ter. Então, bom, vamos devagar. A gente tem a parte de cozimento, aquecimento, a gente tem defumação, que também tem, a gente tem a secagem, que também aplica calor, a gente tem a própria fritura,
A gente tem os métodos caseiros assar e grelhar, que também conseguimos fazer industrialmente, dar as características de assados e grelhados, embora não sejam caseiros, né, como a gente faz. A gente tem micro-ondas e a gente tem esses outros métodos, luz pulsada, aquecimento úmico, que tem crescido, né? Nós ainda não temos nada implementado, mas são novas tecnologias que também geram calor. Infravermelho, que já existe industrialmente, e a esterilização, desde sempre, né? Então, a esterilização, basicamente, não vou falar dela. A esterilização já tem princípios bem conhecidos, requisitos bem estabelecidos em termos de micro-organismo-alvo e letalidade. Então, autoridades em processamento térmico dominam esses processos. No caso de laticínios, nós temos já o HT, todos os processos contínuos de bebidas, que também tem tudo padronizado. Onde estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão nos processos industriais que trabalham com diferentes condições de umidade relativa no ambiente, para conseguir as características sensoriais que eu quero para o produto. Para conseguir aquela reação de Maillard, que vai me dar o gostinho especial. Eu preciso mexer no processo. Mudar a umidade relativa, mudar a velocidade do ar dentro do equipamento que eu estou usando. E isso tudo muda a transferência de calor dentro daquele sistema. Então, a gente cozinha, em primeiro lugar, pelas características sensoriais que a gente quer do alimento, e a gente precisa garantir a segurança e a estabilidade durante todo o período. Então, no cozimento, só para falar rapidamente, o que acontece com uma coagulação das proteínas miofibrilares do músculo, uma gelatinização do colágeno e uma fusão da gordura. 3 processos que ocorrem em diferentes temperaturas, né? Começa a coagulação em 60 graus, a partir de 60, em 65 começa a gelatinizar o colágeno e depois funde a gordura. Então, veja, tem o desafio que existe um conflito entre a temperatura necessária para a solubilização do colágeno, tem impacto negativo sobre as proteínas encolhem e a carne fica dura. Então, eu preciso desenhar os meus processos, aqui é só um exemplo, os meus processos têm que ser desenhados de tal maneira que eu contemple todos essas dificuldades, todos esses desafios para adquirir as características que eu quero no meu produto. Bom, esse cara está cozinhando, né? Ó, esse aqui também, olha lá, um churrasco, naquelas que os americanos têm. Esse produto está sendo cozido numa estufa. Esse aqui está passando por uma cocção após uma pré-fritura, num forno contínuo. Aí vem todo aquele conceito. Eu tenho um nugget, sempre ele vai estar pré-frito, porque eu tenho que segurar a cobertura no meu substrato cárneo, porém, ele pode ou não estar completamente cozido. Para ele estar completamente cozido, há requisitos em termos de letalidade, de tal maneira, claro, eu nunca vou comer daquele jeito que ele sai da embalagem. Eu vou preparar, mas eu não preciso nenhum cuidado no preparo daquele produto, porque ele já está completamente cozido. Então, o preparo é só um aquecimento doméstico para consumo. Então, imagine, aí aqui a gente tem outro tipo de produto,
por exemplo, presuntos. Aqui a gente tem um tipo de um frango, ou que aqui tem um frango, a imagem de um frango, mas podia ser um peito de peru, um calibre gigante, um formato oval. Aqui a gente tem umas linguiças calabresas, aqui a gente tem um forno contínuo de hambúrguer, para sair já grelhadinho e etc., com as marquinhas de grelha, e cozido, e completamente cozido. Imagine que eu preciso garantir a segurança de todos esses produtos. E o tratamento térmico, durante o tratamento térmico, acontecem 2 processos, efetivamente. Eu tenho uma transferência de calor e eu tenho transferência de massa. Quando eu aqueço, o que sai lá de dentro? A água, a umidade do alimento. Então, a transferência de calor se dá por condução ou convecção, ou radiação, mas, assim, nos processos mais comuns nossos, de uma estufa, e ele é desprezível, e a gente tem a transferência de massa, difusão, que ocorre pelo processo de difusão e de convecção. Durante essa transferência de massa, ocorre condensação e evaporação de água do produto, e dependendo da umidade relativa do ar, eu às vezes tenho o quê? Uma condensação de umidade na superfície do produto. E eu tenho que controlar todas essas coisas para conseguir as características que eu quero. E, lógico, no processo de convecção, se eu estou num ar, o coeficiente de convecção é 10, por exemplo, ele é muito menor do que num ar forçado, num impingement, ou uma água em movimento, que seria onde há a maior transferência de calor. Então, eu tenho convecção, condução e evaporação. Aqui, um produto cortado no meio, e eu meço a diferença de temperatura entre a superfície e o centro térmico. E a umidade é eliminada do produto pela superfície, e quem controla todo esse processo é a evaporação. Então, aqui vem conceitos de engenharia que não vêm muito ao caso, mas o que acontece é que esse produto que está dentro daquele equipamento, imagine uma estufa cheia de salsichas, ou pior, vamos pensar num produto mais danado, bacon. Bacon, a temperatura durante todo o processo de defumação do bacon não dá para passar de 55 graus. Tem que ficar abaixo, porque senão eu fundo a gordura, começa a derreter a minha gordura. Então, eu não posso trabalhar com temperaturas superiores. E eu fico horas impregnando aquela fumaça e aquecendo em baixa temperatura. Então, eu tenho vários problemas. Muitos micro-organismos podem crescer e produzir toxinas na temperatura que eu estou usando para fazer o meu bacon. Né? Vamos pensar agora num outro produto gigante, tipo esses peitos, assim, o peito de peru, né, que tem a casquinha e tudo. Bom, a letalidade, eu vou chegar com a minha... Vai demorar um tempão para a temperatura no centro do produto atingir a temperatura que me garante, por exemplo, redução de 7 ciclos logarítmicos de salmonela. Então, eu vou matar, veja, é fácil matar num produto de grande calibre. Mas qual é o problema do produto de grande calibre? Se eu estou fazendo um processo onde não é esterilização, o que é que acontece lá dentro? Os esporos estão lá, felizes e pimpões. Eu não mato, eles seguem lá.
E eu tenho que esfriar aquele baita daquele produto com aquele calibre gigante. Onde está meu problema? Está no resfriamento. Porque durante o resfriamento pode haver crescimento de determinados patógenos, especialmente os esporulados, que vão ficar um tempão numa temperatura ótima ali de 35 e etc. Então, conseguir resfriar rápido é muito importante. Ah, o meu calibre é pequenininho, mortadelinha da turma da Mônica. Não, tá. Qual é o problema? O problema é que a temperatura no centro chega rapidamente, porque o calibre é pequeno, ela chega. Eu garanto que ela fica naquela temperatura, eu garanto a letalidade dela. Resfriar não é problema, vai resfriar rápido. Mas pode ser que o processo seja tão rápido que eu não consiga a letalidade que eu planejei para o produto. Então, aqui, um exemplo, né? O calor é transferido para a superfície do produto por convecção e no interior do produto por condução. E sai a água de dentro do produto. E, no caso da defumação, o que acontece? A fumaça tem que impregnar, não é só ficar nas... A fumaça tem que entrar 5 minutos. Bom, para isso... Nossa, tudo passou. Eu sabia, eu fiz poucos slides. Bom, nós temos que fazer o controle de todas essas temperaturas, de bulbo seco e bulbo úmido. No Brasil, tem empresas que removeram este termômetro de bulbo úmido, porque esse é inútil. Para que serve esse termômetro de bulbo úmido? Agora, esse termômetro de bulbo úmido, carta psicométrica, me dá, pela diferença de bulbo seco e bulbo úmido, você tem a umidade relativa do meio. Quanto maior a umidade relativa, melhor a transferência de calor. Bom, vou ter que ser veloz agora. Enfim, aqui está a explicação. Então, o tratamento térmico. Você primeiro tem que escolher o micro-organismo-alvo para efeito de cálculo da letalidade do processo e cuidar do resfriamento. Aqui, de novo, eu vou igual a Márcia. Mas esses são conceitos básicos, vocês acham bem definir o micro-organismo-alvo para o produto em questão. No caso da mortadela, era o Clostridium botulino, que eu não vou conseguir matar jamais pasteurizando, com uma temperatura de pasteurização. Então, eu tenho que impedir que ele germine dentro do produto. Aí vem os conceitos de valor D, Z e F, que é a letalidade total do processo, não vai dar para entrar nisso. Agora, isso é importante, os fatores que afetam a resistência térmica dos micro-organismos. A composição do produto, principalmente o teor de gordura, isso é muito importante. Atividade de água baixa, piora a transferência de calor. Quanto mais água eu tiver no produto, melhor minha transferência de calor. E a estrutura, ele é moído, ele é um hambúrguer, ele é um corte íntegro, ele é uma mortadela. Bom, só para vocês terem uma ideia de como sofrem as pessoas que validam os processos térmicos. A minha colega valida lá na Coca-Cola, a Maria Isabel Berto, só que ela valida esses aqui também. Ela disse, meu Deus, Ana Lúcia, estufa não dá. Por quê? Porque é o seguinte, onde está o ponto frio do equipamento? Ele muda ao longo do tempo. Né? A umidade relativa, eu abro aqui a chaminé, o damper, abro, fecho, ora abro, circulo o ar. É muito difícil, é um processo de difícil controle. Então, para eu validar um processo térmico, eu preciso conhecer a distribuição de calor no equipamento. Eu preciso definir o ponto frio.
coletar os dados de tempo e temperatura, analisar os dados e calcular a letalidade do processo. E manutenção do equipamento, porque temos estufas no Brasil que têm diferenças de 10 graus de um lugar para o outro. Gente, como é que eu vou conseguir padronizar? Imagine ainda se ele trabalha com uma etapa grande com calor seco, tipo o bacon. E eu tenho uma diferença dessa, gigante. A indústria precisa de segurança, qualidade e rendimento e produtividade. Então, as formas de validar não é espetar o termopar no centro térmico do produto. Eu preciso controlar a temperatura na superfície do produto também, porque eu preciso garantir o rendimento, eu preciso garantir a qualidade. E os produtos cárneos, eu desenho meu processo. O tratamento térmico é uma das barreiras. E é uma barreira muito importante para alguns. E isso vai ser... Eu tenho um mesmo produto que é comercializado de maneira diferente. A forma que eu comercializo o meu produto impacta diretamente o risco e o perigo que é importante no produto. Então, os produtos em temperatura ambiente, se eles são prontos para consumo ou preparados antes de consumir, eu tenho uma mortadela pronta para consumo em temperatura ambiente, eu tenho uma mortadela comercializada resfriada, eu tenho um mesmo produto, teoricamente, para a gente consumidor, só que eu tenho que desenhar estes produtos de forma diferente. E, por exemplo, eu não tenho, como num fermentado, eu não tenho a barreira do pH, que facilitaria toda a vida, como a Márcia falou, faz uma Coca-Cola, pH 2 e pouco, acabou, não temos mais problema nenhum, ninguém cresce lá dentro. Mas eu não tenho isso, né? Então, vou ter que ir para frente. Não é lá. Bom, o que muda num mesmo produto e define a estabilidade e a segurança, a atividade de água, os conservantes, o pH, o processo de cocção, tratamento térmico, o tipo de embalagem que você está usando, é lá. Bom, eu corri, eu achei que ia dar tempo de sobra, mas falei demais também, então mas eu estou à disposição, esse é meu contato no Itaú. Eu fiz com a Bel, minha amiga, a gente fez um curso ano passado nos Estados Unidos, só sobre tratamento térmico de produtos cárneos prontos para consumo. Também, já devia estar aposentada, a Tereza. Você não está aposentada? Eu digo, pois é, ainda não sei o que é, o ano que vem. Aí minhas filhas dizem, é só o ano que vem. Eu digo, então tá bom, vamos, o ano que vem eu estou aposentada. Não, mas o ano que vem vai. Enfim, mas foi uma coisa muito importante, porque eu nunca tive a oportunidade de aprender isso durante toda essa minha vida aqui. E o Ministério... Assim, para alguns produtos de exportação, tipo o beef jerky, ele pedia validação e tal. Mas o olhar sobre o tratamento térmico não existia por parte do Ministério da Agricultura, até colocar na mortadela, e agora eles estão olhando para tudo. Então, inclusive, eu recomendo que vejam o FSIS, o apêndice A, que é, assim, uma maravilha para as pessoas se introduzirem no tema e, enfim, conduzirem as suas validações e avaliarem os seus produtos, porque é uma referência boa que a gente tem no Brasil. No Brasil não, nos Estados Unidos, mas nós vamos ter no Brasil ainda, é só uma questão de tempo. Muito obrigada mais uma vez, Ana, pela apresentação. Pode permanecer aqui no palco, convidar o QR Code, por favor, da apresentação da Ana. Aí está. Chamar novamente ao palco a Elisângela, moderadora, e a Márcia. E vamos receber as perguntas aí para esse painel.
passar a palavra para a Elisângela, então. Já estão aí as perguntas? Já. Agora está só depois. Você é doente? São 3. Bom, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Realmente é um tema extremamente amplo quando nós falamos em vida útil do produto. Aqui, mais específico, né, como nós estamos falando realmente de produtos de risco direto, tanto na parte de alimentos, no caso de bebidas, no caso dos cárneos, e até a vivência que eu tenho é de nutrição animal. Então, a gente fala, eu não brinco, que eu gosto de comentar que eu não falo ração, né, é alimentação animal, justamente porque quem vem dessa área sabe a riqueza que é a análise de perigo num todo. E, justamente, juntamente com o Itaú, desde 2006, aí, sempre fazendo muitos estudos de shelf life. Então, eu entendo que, mas assim, hoje, acompanhando outras empresas, eu posso observar que realmente ainda temos muito a crescer neste tema. E já temos 3 excelentes perguntas aqui. Nosso tempo está um pouquinho justo, tá? Então, nós vamos ter que selecionar um pouquinho. Mas, conforme eles mencionaram, as perguntas que não forem respondidas depois que surgirem, isso vai ser repassado aí, então, para as palestrantes, tá? Bom, então tem uma pergunta aqui da Fabiane, eu acho que ela vai ganhar, para a doutora Ana Lúcia, tá? Perguntando o seguinte: em quais momentos você entende que a validação térmica precisaria ser revalidada dentro da indústria? Crítico, hein? Excelente pergunta. Quais fatores devem ser o ponto de atenção frequente? Olha, do que eu tenho visto, primeiro, se você validou o seu produto, você validou a sua mortadela, foi corretamente validada, você mudou a formulação por algum motivo? Houve alguma mudança? Se você mudou a formulação, você precisa validar de novo. Veja, você pode fazer... Eu tenho diferentes unidades e tenho diferentes formulações, mas, basicamente, eu tenho teores de gordura muito similares, né? Então, você valida o equipamento, o produto dentro do equipamento. Se você trocou o equipamento, se você tem uma linha com meia dúzia de estufas, por exemplo, eu vou validar, precisa uma autoridade em processamento ir lá e avaliar. Então, onde está entrando o vapor da linha, eu vou ter, a expectativa é que eu tenho uma carga, uma quantidade de vapor, um aquecimento melhor naquela. A outra, que está no final da linha, pode estar pior. Se for possível, todas são iguais, têm o mesmo desenho, são do mesmo fabricante, essa meia dúzia, né? O ar circula, da mesma maneira, são feitas manutenções preventivas, documentadas e frequentes. Isso é uma coisa que a gente vê muita falha nas indústrias de processamento de carnes. Manutenção. Ninguém dá manutenção. Conserta quando quebra. Enfim, eu escolho a pior para fazer. Aí eu mudei a minha formulação. Se eu mudei a minha formulação, e outra, a validação é no calibre, né? Se eu mudei o calibre, eu estou com a mesma formulação, mas eu mudei o calibre. Eu fazia da pequenininha e agora eu vou fazer da grandona. É outro produto. Mudou o calibre, outra validação. Então, se eu mudei, você faz uma análise crítica. Se a mudança, por exemplo, eu mantive o mesmo teor de gordura e etc., a umidade está igual, os
e houve pequenas modificações, mudei uma condimentação aqui, outra lá, eu posso considerar que o produto está validado. Então, é sempre assim, caso a caso. Não tem uma resposta para tudo. Acho que o próprio plano HACCP vai te auxiliar nisso, né? A similaridade dos processos, produtos, ingredientes. E uma coisa que a gente vê, assim, tem o plano de HACCP e tudo, mas a gente, às vezes, vê em empresas um controle de qualidade. Então, onde está o meu ponto crítico? Aí, bom, o meu ponto crítico, por exemplo, no caso da mortadela, era a atividade de água. Não é o tratamento térmico, não é o cozimento, porque é a atividade de água. Mas o tratamento térmico está colocado lá. Você tem que validar e etc, etc. Que ele não conhece a variabilidade do produto dele, ó, em termos de atividade de água. Ele não conhece. Aquela estufa é gigante. Primeiro, ele não avaliou qual é o processo para você fazer uma mortadela. É um processo grande. Você tem que distribuir todos os ingredientes numa massa grande, num emulsificador, enfim. Ele não conhece a variabilidade. E ele pega naquela estufa gigante uma mortadela, analisa a atividade de água, meu produto está ok. Eu digo, mas isso é controle de qualidade, empresa grande, né? Estou falando grande. Ó, mas como? Se você conhecer a sua variabilidade, eu sei que é 0,01%. Eu garanto que lote a lote, eu sempre entro com a mesma, a minha mortadela entra na estufa, sempre com a mesma temperatura? Não. Ora ela entra a 7, ora ela entra a 2. Como que eu vou validar? Bom, então, eu vou validar na pior situação, se eu tiver. E a minha, selecionar, conhecer o que você... Eu vejo que, às vezes, meu Deus, mas tem 50 anos de produção e não conseguiu organizar e entender o que eu produzo, onde estão... E você sente uma falta imensa disso, né? Desse conhecimento, desse básico de controle de qualidade. Então, como você vai fazer um HACCP? Todo mundo conhece, fantástico, mas você tem que ter noções básicas também de controle de qualidade, né? Senão, não adianta, eu pego lá um produto, meu ponto crítico é a atividade de água, eu vou lá, acabou a mortadela, saiu, tiro lá a atividade de água da estufa. Uma mortadela? Pode ser que seja uma resolva, mas eu tenho que provar que uma resolve, que a minha variabilidade é tal que eu jamais saio do meu alvo com uma. Como é a distribuição? Muito obrigada. Bom, aí temos uma segunda aqui, então, da Fabiane também, para a Márcia. Tá? Quais aprendizados da etapa de validação do processo térmico você considera fundamentais hoje para otimizar e reduzir o tempo de startups na produção? É uma grande questão, né? É uma grande questão. Acho que tudo que a professora Ana Lúcia falou é inteira verdade, inclusive para bebidas. A gente tem um grande problema, que é na hora que você elabora o cronograma de lançamento de um produto, não se leva em conta as demandas técnicas, né? Então, por exemplo, validação de um processo térmico, ele tem um tempo natural. Por exemplo, começando pela parte analítica, microbiologia, você tem um tempo, né, para você poder ter os resultados microbiológicos, vamos dizer assim, um mês. Só de resultado microbiológico eu tenho 30 dias corridos como demanda, né? Pré-incubação, análise, incubação e tudo mais. Então, já tenho 30 dias, a gente já está falando de um mês, né? Então, eu acho que a questão, eu sei que a sua pergunta vem por uma questão de validação, revalidação, tempo que você gasta, é isso, Fabi? Sim, e também os aprendizados. Tá. Como você já entendendo, por exemplo, de alguns pontos que já precisam ser vistos
Tá, então, tudo começa na parte da fórmula, o domínio que você tem das características do produto, o domínio que você tem da realidade do processo. Como a gente conversou aqui, o Process Authority, né, é uma terceira parte que apoia a gente. Nós temos Process Authorities internos do sistema e externos. Eles apoiam a gente, ele vê toda a cadeia, ele vê desde a parte de matéria-prima, a gente vai certificando, qualificando cada etapa do processo. Então, isso facilita muito no momento da validação da operação, para você poder liberar, né, o equipamento, a linha para produzir. Então, o que é muito importante é a gente fazer essa qualificação, a gente usa, né, a metodologia do FDA, né, que a gente trabalha baseado no PMO, né, que é a parte de pasteurização relacionada a leite, laticínios. Então, a gente está baseado nisso, inclusive para deteriorante, é claro que o risco é outro, mas a gente usa o mesmo conceito. E isso facilita muito a gente ter os aprendizados para a gente poder prever os riscos. Então, por exemplo, eu tenho um problema de fluxo invertido, o fluxo de VCA ascendente, ele está descendente. Então, já é uma questão, eu não vou nem adiante para qualificar a linha, não vou nem fazer os testes. Né? Eu não tenho ali uma garantia de pressão do líquido refrigerante e do produto. Então, se eu não tenho isso, tenho que fazer a instalação dos manômetros, tenho que entender o tamanho do tubo de retenção, né? Do holding tube. Eu tenho que entender as dimensões, o diâmetro. Então, todas essas informações que, para a gente avaliar e qualificar o processo, ajuda muito no processo de validação. E a realidade, né? A realidade da instalação, a realidade das informações do processo. Então, é fazer um trabalho aplicado, é você pegar as teorias e ver se elas aplicam no processo. E isso ajuda muito e facilita muito a validação e os aprendizados que a gente tem para evitar aí os riscos e, obviamente, garantir que a gente cobriu tudo e que a gente está entregando um produto seguro. Obrigada. Bom, há uma pergunta da Renata. Renata de Dalo? Para a Márcia, por favor. Na sua visão, quais são os principais comportamentos visíveis de uma equipe que realmente vive a cultura do food safety? E como identificar se a cultura está sendo apenas cumprida por obrigação ou, de fato, incorporada como um valor? Ok. Então, assim, pessoal, eu vou falar muito do meu core, né, direto do coração, porque eu acho que quando a gente fala dessa matéria, dessa disciplina, né, do comportamento humano, dessas ciências todas, a gente tem que falar mais assim da percepção, né? Então, para mim, não tem ninguém que faça alguma coisa por obrigação. O que vai é o nível, né, de maturidade. Então, está mais relacionado a isso. A maturidade, ela é fundamental para que você aumente cada vez mais o teu compromisso, o teu engajamento em relação a qualquer tipo de desafio que se tem na vida. Então, a minha resposta é essa. Eu acho que se alguém está fazendo alguma coisa dentro de qualidade, segurança de alimentos, é porque ela, de alguma forma, ela se preocupa. Só que o nível de maturidade, a visão crítica, a percepção dos riscos ainda não está no nível necessário. Então, eu acho que é mais por aí do que... Eu não acredito que as pessoas façam porque estão obrigadas a fazer. Alguma coisa ali está levando ela a fazer. Perfeito. Maturidade, eu falo que é a questão assim, e aí vem a importância da capacitação. E aí, como indústria, e hoje, né, orientando e capacitando empresas, pessoas colaborando, somando ali, aprendendo todo dia, o que eu posso perceber? Que, muitas das vezes, a pessoa não foi lá enxergar o processo. Então, às vezes, você acha que aquela pessoa ela não está comprometida, e a gente escuta muito isso, e quando você vai avaliar o processo que ele está executando, na verdade, faltou alguém lá enxergar o lado dele, o olhar dele, a dificuldade que ele está tendo, e assim todo mundo crescer e melhorar junto, né?
Perfeito. Muito obrigada, meninas. O tema é extremamente amplo, mas o nosso tempo está curtíssimo. Muito obrigada a todas pela participação. Vamos Obrigada. só entregar a lembrancinha do evento e fazer a foto oficial. Tudo.